Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Galera, antes de começar esse vídeo, vocês sabem que ontem a gente estava lá no canal do Mano Tóquio fazendo uma live especial com o Cabo Daciolo. Ele respondeu algumas das nossas perguntas. Infelizmente, galera, você que foi lá ver, alguém que já assistiu sabe, ele é muito humilde, velho, muito humilde mesmo. A impressão que você tem é que é um cara como nós, velho, e realmente é, de fato, um cara muito simples e tem muita fé. Eu fiz uma pergunta para ele que era por que a candidatura Cabo Daciolo demorou tanto, né? A gente sabe que se ele tivesse aparecido um ano antes, a coisa poderia ser diferente. E ele deu uma resposta. Não era bem a que eu esperava, mas respondeu. Então se você quer saber qual é a resposta, vá lá no canal do Mano Tóquio, assiste a live. Tava eu lá, o Mano Tóquio, o canal Thiago Lima, do Despete, outros convidados especiais também. Então vai lá, assiste que você não vai se arrepender, você vai conhecer um pouco mais do Cabo Daciolo. E espero, se Deus quiser, dessa vez o celular dele descarregou, galera. Um celular simples, com uma qualidade de imagem terrível, mas você vai ver lá. Também o cara fez a campanha dele com 700 conto, galera. Você vê, ele não quis o fundo de campanha, ele não quis de jeito nenhum. Isso eu acho muito errado. O pessoal tá com essa ideia, não vou pegar, tá virando meio que uma moda. Eu não vou pegar porque eu tenho a minha decência e tal, mas acaba servindo para outro candidato corrupto pegar. O que eu acho que deveria ser feito era o cara batalhar para tirar essa lei. Acaba com esse fundo se querem tirar. Mas eu, na minha opinião, eu acho que não, porque quem tem que pagar pelos candidatos é o país mesmo. O país tem que pagar as candidaturas. O problema é a iniciativa privada pagar, porque na hora que a iniciativa privada paga a campanha de um político, é lógico que aquele político não vai trabalhar para o povo, vai trabalhar para a empresa que bancou ele. Então, tem que acabar com isso. Eu acho que está tendo uma distorção aí. Bom, mas essa é a minha opinião, né? A minha opinião aí é que deveria acabar justamente era com as doações, com essas empresas bancando esses candidatos. Isso sim deveria acabar. Não a verba que sai pública. A verba tem que ser pública mesmo. Tem que ser o brasileiro pagando para esses líderes, porque nós somos os patrões deles. Eles têm que trabalhar para a gente, defender os nossos interesses. É isso que o Estado significa. E não é isso que a gente vê no Estado atual. Mas enfim, assista a live lá, você vai tirar suas dúvidas e você não vai perder seu tempo, pode ter certeza. O que eu quero falar hoje aqui é sobre o nosso último vídeo do Enéas, do Dr. Enéas, onde a gente explica. Aquilo ali, como eu expliquei lá no vídeo e venho repetindo aqui, não era um plano de governo. Aquilo ali era o problema do Brasil e as soluções. Ponto final, não tem isso de, eu acho, não tem isso que você achar. Aquilo ali, inclusive, foi feito por mais de 10 economistas, todos nacionalistas de verdade, sem interesses obscuros por trás. Tá lá o vídeo, quem não teve a oportunidade de assistir, assiste, irmão, porque eu considero o vídeo mais importante desse canal e muitos inscritos que assistiram também. O vídeo mais importante que tá aí hoje. Então assista, é isso aí, ó, tá? Você não vai perder seu tempo. Um questionamento que eu quero aqui deixar claro para muitas pessoas que me perguntam, Davi, mas o Enéas era maçom? Agora há pouco a maçonaria divulgou uma nota propositalmente para mostrar que o Dr. Enéas também era maçom. Só que, irmão, quem assiste nossos vídeos já sabe a resposta. A maçonaria, no seu começo, ninguém aqui é fanático. Quando você entra na maçonaria, você simplesmente é um cara que vai usar saia com outros caras. Jesus! É um cantão. Vem com bicho aí! Jesus! Jesus! Pronto, final, irmão. É engraçado até dizer isso, mas é. É um clubinho onde caras ricos se ajudam. A maçonaria de início é isso. Os próprios maçons, porque é uma coisa muito secreta, eles não revelam o que acontece lá dentro. Mas os próprios maçons que fizeram parte da ordem e conseguiram escapar, inclusive arriscando a própria vida, eles denunciam, tá cheio de vídeo aí na internet, que as coisas realmente acontecem a partir do 17º grau. Eu mostrei inclusive um trechinho de um documentário, que você está vendo aí agora, e lá você vê que eles fazem um juramento sobre a espada. E esse juramento ele diz que você, quando entra para a ordem, será protegido pela espada. E a espada será a sua arma também. Porém, se você trair a ordem, essa espada também vai cair sobre você. Então tem todo um juramento, e não é um juramento fictício, de brincadeira, vamos fazer de conta. É um juramento verdadeiro, irmão. Eu acredito que no caso do Dr. Enéas, ele não era um maçom praticante, ele entrou justamente porque a maçonaria chega em pessoas que têm um potencial bom, como o Dr. Enéas tinha, um rapaz pobre que sempre trabalhou na vida dele para chegar onde chegou. Eles veem um cara desse, vê um cara esforçado e recebe o convite. E a pessoa aceita porque esse convite é feito por outras pessoas grandes. Eu já dei um exemplo aqui, por exemplo, imagina que tu tá, sei lá, tu é um médicozinho num consultório e o cara te chama para tu gerenciar um grande hospital. Imagina isso. Mas antes dele te fazer esse convite,
de você ser o gerente do grande hospital, da grande rede de hospitalar, ele vai primeiro te convidar para a maçonaria. Você só vai entrar nesse cargo se você aceitar o convite para a maçonaria. A partir do momento que você entra para a ordem, aí as portas se abrem. É isso que a maçonaria é, de início, irmão. Uma oportunidade de você crescer na sua vida. Inclusive, como eu já disse aqui, exemplos de amigos que eu tenho maçons, por exemplo, se formaram como advogado, já tiraram a licença lá, e daí os caras não tinham como trabalhar porque não tinham condições financeiras de ter um escritório, de montar um escritório. E aí entrou para a maçonaria e os caras bancaram. Ó, irmão, toma aí o dinheiro, ó, monta lá. Então, a maçonaria no começo é isso. Aqui na minha cidade, Caruaru, tem uma instituição que eles criaram mesmo, que ajuda muita gente, que se chama a Casa dos Pobres. Foram os maçons que criaram. A gente também não pode negar o que eles fizeram de bom. Então, você entende aí que a maçonaria de começo ela é só um clube onde os caras usam saias. Mas a gente sabe que dentro da nova ordem mundial, ela trabalha recrutando pessoas. Eles chamam todas as pessoas que têm realmente um potencial e ficam de olho nesses caras. Os que realmente se envolvem com a ordem, os que realmente ficam de dentro. É como, por exemplo, um satanista. Tem aquele cara que diz, eu sou satanista, mas ele não faz sacrifício, ele não vai para essas reuniões. Ele diz que é satanista, mas nem religioso o cara é. Então o que é que acontece? Um cara desse, ele não está envolvido com a ordem. Do mesmo jeito é a maçonaria. Para você ter uma ideia, eles marcam reuniões, eles marcam encontros, eles falam com as mãos, que a Bíblia inclusive proíbe, a gente já mostrou o versículo aqui. Então tem cara que realmente leva aquilo a sério, o jeito de sentar, o jeito de falar, o jeito de posicionar as mãos, tudo isso é feito também como teste. Quando o cara realmente é um maçom e começa a entrar nessa ordem, ele começa a subir no grau dele. Então quando o cara realmente é envolvido com a ordem, que eles percebem isso em você, vamos dizer assim, no candidato a subir de cargo dentro da maçonaria, aí a coisa muda, o cara vai subir no grau. E quando ele chega no 17º grau, aí é que a gente pode dizer, ele realmente começa a trabalhar para a nova ordem mundial. Embora todos sejam manipulados para isso, os que realmente começam a trabalhar, fazer grandes trabalhos para a nova ordem mundial e conhecer a verdade, quem realmente eles idolatram lá, o Deus que eles seguem, é a partir do 17º grau, irmão. Então, a gente pode entender que o Dr. Enéas, inclusive eu fiz um vídeo apontando o que poderia ter matado o Dr. Enéas. Nem sei se esse vídeo está mais no canal, está no nosso primeiro canal. E eu acredito que o Dr. Enéas foi envenenado. Isso é minha opinião pessoal, não tenho como provar. Mas existem várias substâncias que você colocando na água, você pode causar doenças como câncer numa pessoa. Isso está provado, isso aconteceu nos Estados Unidos. No nosso vídeo que a gente tinha feito, eu tinha mostrado essa matéria. Infelizmente, eu acho que nem está mais no ar. Mas dê uma procurada aí. Então, irmão, não dá para comparar um cara que é maçom com um cara que é maçom e realmente é envolvido com a maçonaria, que realmente é um grande maçom. A gente pode perceber claramente que o Dr. Enéas não era, porque você vê as propostas do cara. Era praticamente anti-maçonaria. Tudo que a maçonaria está propondo, por exemplo, agora com o Bolsonaro, você vê que é totalmente contra o plano de governo que o Dr. Enéas tinha. O Bolsonaro, eu digo aqui sem arrudeios, Bolsonaro usou o nióbio, os metais preciosos que o Brasil tem, e as pedras e todos os minérios, para se promover. Assim que ele pegou, ele realmente, o pessoal começou a associar ele com o Dr. Enéas, ele parou. Você vê que você não vê mais ele falando sobre isso. E quando fala, quando alguém pergunta levemente, ele não fala, ó, a gente vai mudar essa taxa aí, a gente vai acabar com essa safadeza, a gente vai atrelar o real aos nossos minérios. Ele não fala isso. De jeito nenhum. Então o que o Bolsonaro fez para desilusão dos minions sobre esse negócio de nióbio e tal, e todos os minérios preciosos, foi se promover em cima do Dr. Enéas. Inclusive, até a história do mito, quem começou foi o Dr. Enéas. Todo mundo tava com aquela onda de botar o óculosinho no Dr. Enéas, pegar as mitagens que ele realmente fez, e aí os minions foram empurrar em Bolsonaro, e aí ficou com o Bolsonaro até hoje. Só que o Bolsonaro está muito longe das propostas do Dr. Enéas. Por exemplo, irmão, eu estava falando com um inscrito aqui, um cara muito inteligente também, professor de economia e tudo mais, e ele falava que, ó, Davi, não, mas o Bolsonaro é bom e tal, porque se você pensar bem, esse negócio de não privatizar é ruim, a gente já teve gasolina a 50 centavos. Irmãos, a questão que a gente tem aí para provar, isso é história. Você só é pesquisar aí que você vai ver a história, só é se lembrar. Muitos aqui já tem mais de 20 anos e se lembra. Antigamente, a gasolina era barata, tá? O povo reclamava e tal, falava de inflação, só que o que é que acontecia? A nossa história, irmão, prova muito bem que o Dr. Enéas estava certo. Por isso que eu digo que aquele não era um plano de governo. Por isso que eu digo que isso aí era um problema do Brasil e o que tem que ser feito. Já dei o exemplo também de você, imagina você com a perna quebrada.
Não tem outra coisa, tem que botar o osso no lugar e engessar. Ah, mas eu acho... Não tem isso de achar. O problema é esse e esse é o tratamento. Ponto final. Então, a história do Brasil prova que o Dr. Enéas estava certo. Cada dia que passa, a gente vai provando que ele estava certo. Por quê? Você vê, nós tivemos dois tipos de governo totalmente contrários. Tivemos o FHC, que para nos salvar de uma crise, privatizou as coisas. O dinheiro que a gente recebeu por essas privatizações só deram para pagar 2 meses de juro. Então, entrou um dinheirinho, deu aquela aliviada, o povo respirou e achou que aquilo era a solução. Tanto é que o FHC conseguiu ser reeleito. Fez aquela farsa do Plano Real, que foi uma farsa. Depois veio uma crise muito maior e a gente está vivendo essa crise. E depois que passou o governo FHC, entrou o quê? Entrou os petistas, justamente condenando as privatizações. Olha, não tem que fazer privatização, vamos segurar o que é do Estado. Pronto, segurar o que é do Estado, Estado maior. Beleza, também fracassamos. Olha aí a crise que está. E o que o Dr. Enéas explicava era justamente isso, irmão. Não adianta você fazer plano, não adianta você ficar... eu vou botar a esquerda, eu vou botar a direita. Não adianta, porque os dois trabalham como os braços do mesmo sistema. Embora estejam negando aí, irmão, não tem como negar os fatos. Tá aí, ninguém é idiota não. Qualquer inscrito, qualquer pessoa pensante vai partir para esse lado, ela vai olhar os fatos e vai ver que a gente está com a razão. A esquerda trabalha estragando o serviço, encarecendo o serviço, criando monopólio, criando corrupção, praticamente falindo o que é estatal. A direita, por sua vez, entra com a contraproposta. O problema é esse aí, vamos vender. Vamos vender tudo, que esse é o problema. Livre comércio, diminuição do Estado. É isso que a direita propõe. Só que aí você vê que nenhum dos lados fala no que realmente é o problema, que é a dívida com o FMI, com o Banco Mundial. Só para você ter uma ideia, irmão, disso que eu estou falando, a cada R$10 que entra no Brasil, mais de R$5,50 é pago para a dívida do FMI, do Banco Mundial. A dívida só vem aumentando, irmão. Isso está aí para provar, não precisa ser economista, basta você pelo menos saber ler os números. Pelo amor de Deus, pessoal, não tem isso. É a chamada amortização da dívida externa. Não tem para onde correr. E por mais que se faça plano, a própria maçonaria já preveu que até 2022, a cada R$10 que entrar no bolso do brasileiro, 12 vai ser da dívida. Ou seja, vamos ficar devendo. E quando esse cenário ocorrer, o que é que vai ter que acontecer? O que é que vai acontecer inevitavelmente, irmãos? A gente vai ter que entregar o Brasil para eles. Davi, nesse caso vão botar a gente para fora? Não. Mas a gente vai se submeter a tudo que eles quiserem. Uma só polícia, um só exército. Veja que o nosso exército, por exemplo, ele está usando esse chapeuzinho azul. Que quer dizer o quê? Que ele está a dispor da ONU. Se a ONU convocar as nossas forças, elas vão. A pouca força que a gente tem. Então, meus irmãos, para finalizar, nós podemos entender que o Dr. Enéas era o maçom do bem. Maçom do bem porque não participava da ordem, não era ativo, embora tivesse se convertido a ela. E podemos afirmar que ele realmente era o cara para consertar o Brasil pelo fato da bomba atômica. Muita gente criticou, o cara é um fascista, é um nazista, é um zista de alguma coisa. Sempre eles botam um ista no final. Mas a proposta dele era que o Brasil fosse uma potência mundial, uma potência nuclear. Por quê? Imagine a seguinte questão, irmãos. Você está devendo a um cara, um traficante, lutador de MMA, um cara sanguinário. Aí de repente, irmão, você está se sentindo explorado. O cara está cobrando uma alta taxa de juros de você não aguenta mais pagar. Você diz, sabe de uma coisa? Eu vou falar com fulano hoje, não vou mais pagar a ele. Aí você chega lá com a cara lisa, desarmado, senta lá no banco e diz, cara, não vou pagar mais a tu não. O cara com 2 metros de altura, lutador de MMA, sanguinário, matador de gente, olha pra tua cara e tu acha que ele vai dizer o quê? Beleza, irmão, vai lá, tá perdoado. Ninguém respeita o que não teme, irmão. E era justamente por saber disso que o Dr. Enéas queria que o Brasil fosse uma potência nuclear. Sendo capaz de se defender, eles tendo medo do Brasil, olha, lá tem bomba atômica, a gente não sabe onde está. Tem várias espalhadas pelo país. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Então o cara queria sentar na mesa de negociação e dizer, não dá mais pagar esse juro. Agora a gente vai renegociar isso aí. Não pagamos mais juros, vamos pagar agora a dívida parcelada.
Fim de papo. É isso, e o que vocês quiserem eu quero em dobro. Se quiserem boicotar o Brasil como fizeram em Cuba, porque a gente sabe que o comunismo é uma desgraça. Mas é fato que a crise em Cuba, que ninguém te fala isso, nenhum dos engomadinhos aqui do YouTube te fala isso, porque eles não querem, porque é importante botar na sua cabeça que existe dois lados brigando, e existe, mas é dois braços do mesmo sistema fazendo assim, ó. Entendeu, irmão? É isso. Os dois braços do mesmo sistema se enfrentando para ficar na frente, mas continuam servindo ao sistema. Cuba ficou sendo o que é porque os Estados Unidos disseram ninguém compra e ninguém vende de Cuba. Isolaram Cuba. Dessa forma não tem como o país realmente progredir, seja o sistema que for. Então é isso que aconteceu lá. Então do mesmo jeito eles iam fazer com o Brasil se caso o Brasil se negasse a pagar essa dívida, como o Dr. Enéas queria. Só que o Brasil, irmão, é autossuficiente. Nós temos energia, temos água potável, temos alimentos, temos gasolina à vontade. Então se o Brasil, eles fizessem isso com o Brasil, quem ia perder era eles mesmos. Era só a gente botar todas essas empresas nojentas, que eles venderam as coisas aqui de graça para fora, assumir tudo de novo. Claro que a imprensa ia classificar o cara como um nazista, um ditador, um novo Hitler, só que você não precisava matar ninguém. Você simplesmente ia fazer uma limpeza na sua nação, botar essa galera para fora, e por causa deles mesmo, era eles que iam começar. Porque eles iam fazer isso, ó, ninguém compra do Brasil, ninguém vende ao Brasil, só que quem ia perder com isso era eles mesmos. Então pronto, a gente vivia aqui de boa. Quando eles começassem a sentir a falta de levar os nossos recursos, com certeza eles iam baixar a cabeça e vir aqui. Só que para fazer isso, irmão, realmente precisava primeiro se armar, ter a bomba atômica, se tornar uma potência nuclear, para assim poder renegociar e fazer isso como um homem, como um macho de verdade, né? Como uma bichona que fica só lá, né? A gente vende isso, isso é coisa de viado, pô. Com perdão, eu tô falando aqui sem ser homofóbico, tá, irmão? Tô falando um negócio, pronto, você é uma franga, pronto, tá, melhor assim. Tá, irmão? Eu espero que eu tenha conseguido deixar isso claro para vocês e que vocês consigam compreender o porquê é que eu e muitos consideramos o Dr. Enéas o maior presidente que o Brasil não teve.